quarta-feira passada, a gente está aqui conversando com os resultados da Quest São Paulo, que eram bastante negativos, né? Porque aproximavam muito ali a distância entre Lula e Bolsonaro no estado de São Paulo. E daí a gente tem hoje a pesquisa nacional, que mostra ali Lula à frente, numa posição que já vem aparecendo como consolidada, né? E eu acho que aqueles dados, inclusive, que a gente traz ali no começo do programa, Miro, mostram que o eleitor não é bobo, né? Que, na verdade, é isso. Uma política de transferência de renda, ela precisa de tempo para se consolidar, para se firmar, senão fica parecendo uma manobra. E as pessoas perceberam que se trata de uma manobra para eleger Bolsonaro. Bom, essa é a minha opinião. Eu vi isso ali naqueles números. Quero te ouvir também. Como que você encarou essa pesquisa nacional da Quest? Então, Thalita, essa foi a terceira da semana, se eu não me engano, né? Porque teve a do Poder Data, né? Teve a do IPEC, né? O IPEC, a Exibop, que saiu ontem, e hoje da Quest Nacional, né? 3 pesquisas. A da Poder Data é remota, é por telefone, eu sempre fico um pouco mais em dúvida sobre essas pesquisas, acho que são importantes quando a gente pega a série, quando a gente compara uma pesquisa com a outra, elas são importantes, elas ajudam a medir determinados movimentos, mas elas têm mais, na minha opinião, imprecisão em função de que elas são mais elitizadas, né, por ser por telefone, né? Já a do IPEC, o Exibop, quanto a da Quest são presenciais, ou de fluxo, ou de casa, isso pega mais a realidade, né? E eu acho que elas mostram isso, mostram essa estabilidade. Você vê os números, inclusive, da Quest de hoje com a IPEC de ontem são idênticos, 12 pontos de diferença. 12 pontos de diferença, né? Na Quest, Lula 45, sim, Bolsonaro 33. Na IPEC, Lula 44, Bolsonaro 32. Né? 12 pontos de diferença nas duas. Mostra uma certa estabilidade. Né? E isso, de importante, isso é uma péssima notícia para o Bolsonaro, porque quanto mais estável tiver, né? Quanto mais cristalizado o voto tiver, e mais se aproximar a data de eleição, menor o tempo que ele tem para diminuir, né? Diminuir a distância, diminuir a rejeição dele, né? Então, aquela promessa do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, que em maio ele já estaria na frente, era falso, ele pagou caro por aquela promessa, haja emenda parlamentar, né? A promessa que era em junho também era falsa, em julho também é falsa, e agora nós estamos em agosto e, né, a distância continua. Né? Então o Centrão está vendendo caro, tá? O passe está custando alto para chuchu. Né? Então mostra essa estabilidade. O que eu acho que tem de preocupante nessa pesquisa? Sim. Eu sempre dizem que eu sou um pessimista. Quanto mais eu costumo brincar que eu sou um gramsciano. Eu sou um pessimista na análise e um otimista na vontade de mudar. Né? O que me preocupou na pesquisa, tanto da Quest quanto na do IPEC, essa questão dos evangélicos, essa questão me preocupa. Eles estão fazendo um discurso muito forte nos evangélicos, seja por redes sociais, você vê o que tem de fake news, e volta a citar Feliciano, Damares, Micheque, o que tem de fake news circulando é coisa do capeta realmente. O demônio dominou essa galera, né? Moloque está com força total, né? Então, essa questão dos evangélicos, jogando muito com a questão dos costumes, a questão dos valores, né? Então é o debate do aborto, é o debate das mulheres, né? Joga muito com esses temas, né? Medo do comunismo, né? Vão invadir as igrejas, vão fechar as igrejas, o que é uma patifaria, porque todo mundo sabe, Lula foi presidente 8 anos, nunca ocorreu o fechamento de uma igreja, ao contrário, eu inclusive acho que o Lula foi muito bonzinho, deu muito espaço para esses televangelistas, mas essa é a minha merreca de opinião, né? Deu muito espaço, ter legalizado essas marchas com Jesus sem controle nenhum, deu muito espaço, mas tudo bem, o Lula fez isso, mas eles espalham mentiras, eu acho que isso pega. Então, esse é um dado que me preocupa, essa questão dos evangélicos. Você vê que mesmo a diferença que era maior, né, entre os homens evangélicos, Lula perdia, entre as mulheres evangélicas a diferença era menor, a diferença está aumentando, né?
Eu ia dizer isso sobre evangélicos, porque eu conversava ontem, inclusive, com o Silvio Catiabava. Quando a gente fala de evangélicos, existe uma parcela muito grande dentro dos evangélicos de mulheres e de pessoas pobres, né? Então, e esses dois setores votam mais com Lula, né? Você acredita que existe um teto ali também entre evangélicos ou não? Bolsonaro pode nadar ali com tranquilidade? Eu acho que essas últimas pesquisas acendem um sinal de alerta. Entendi. Acendem um sinal de alerta porque você tem, nesse setor mais empobrecido da sociedade, que é um setor de base evangélica muito forte, até por isso, de sentimento de acolhimento, né, nas dificuldades e tal. Né? Nesse setor, há um aumento da distância, inclusive entre as mulheres evangélicas. Então, eu acho que isso devia acender o sinal. Né? Ou seja, nós temos que ver o lugar da fala, né, para usar um termo da moda, como exatamente dialogar com essas pessoas, Sim. principalmente com as mulheres que sentem mais, né, os dramas do cotidiano, da inflação, da miséria, do desemprego, né, da forma como esse governo tratou de maneira genocida a pandemia da Covid. Né? Então, como dialogar? Como que fala com essa parcela? O bolsonarismo, e a Michelle que aí joga um papel grande, mexe muito com a emoção, mensagens rápidas. Às vezes a gente tenta racionalizar demais, eu acho que talvez a gente não esteja utilizando a linguagem correta. Eu tenho um grande amigo, pastor, que ele fala o seguinte, ele fala que a gente não sabe conversar com evangélicos, nós fomos formados numa cultura de certa resistência a conversar com os evangélicos. Sim. Então, que isso é um problema. Então, é preciso ouvir mais os próprios evangélicos de como fazer essa fala, de como desmistificar, de como mostrar, denunciar o capetão, mostrar que aquele é o demônio, né? Que ele é o demônio que tirou a comida da sua mesa, que ele é o demônio que te despejou da casa, que ele é o demônio que te tirou do emprego, que ele é o demônio que te jogou para o emprego precário, né? Que te uberizou, ele é o demônio. Né? Eu preciso... E que o que está em discussão não é religião, e não há nenhum risco às religiões no Brasil, ao contrário, o que Lula mostrou nos seus 8 anos de governo foi, ao contrário, foi total respeito à religião. Na verdade, a extrema-direita sempre se utiliza desse discurso religioso, disseminando mentiras para criar medo. Era o que se fazia antes, hoje se faz com Lula, antes se fazia com os comunistas, dizer que os comunistas eram contra a religião. As pessoas não viam o seguinte, o projeto que aprovou a liberdade religiosa no Brasil, na Constituinte, na década de 40, foi um projeto de um deputado comunista, por acaso bastante conhecido, Jorge Amado. Um projeto do deputado Jorge Amado, do Partido Comunista do Brasil, né, que apresentou o projeto. Né? Então, eles mistificam, eles mentem, e a gente talvez não esteja sabendo fazer essa conversa. Talvez a gente esteja errando aí. Sim. Penso eu, teria que ver melhor, ouvir mais. Né? Esse amigo que eu estava dizendo, ele está muito preocupado, ele fala o seguinte, bicho, até a musiquinha do Bolsonaro é dedicada, né, à emoção, a atrair essa galera, né, a seduzir essa galera. Ele fala, eu tenho uma pastora que quando ouviu a música, e ela é anti-Bolsonaro, quando ouviu a música ela chorou. Então, eles sabem falar. Você vê que hoje o Bolsonaro tem três locais, né, de convivência permanente. São templos religiosos, ele já foi a 11 marchas com Jesus. 11 marchas. É quase uma a cada 20 dias. Né? Ele está jogando muito pesado nisso. E todos esses credores da fé, né? Esses credores da fé, esses mercadores da fé, estão muito envolvidos com o projeto, até porque estão mamando muito, que digam os pastores lá do MEC, até porque estão mamando muito, então estão muito envolvidos. Né? É isso. É militar, né? Ele vive em atividade militar, formatura, reunião, é militar, e feira de agronegócios. São as três áreas onde ele atua. Né? Então, eles estão atuando mais com força entre os evangélicos, e as duas pesquisas, seja o IPEC, seja a Quest agora, me preocupam. Eu acho que a gente devia estar mais antenado, mais aberto, mais
diz que Deus foi bom quando deu 2 ouvidos e uma boca, ouvir mais, né? Conversar mais com esses setores para ver como melhora a comunicação nessa área, né? Sim. E a outra preocupação que me pinta é verdade. O Bolsonaro, o Auxílio Brasil e todas essas bondades desse demagogo, que é contra qualquer política social, sempre foi contra a política social, é só a gente lembrar os discursos dele contra a Bolsa Família, né? Sempre foi contra qualquer política social. Seja o Auxílio Brasil, seja o Vale Gás, seja o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, mas antes, a questão do ICMS para combustível, a redução do preço Mas antes, 13º, FGTS, tudo isso não faz com que o Bolsonaro exploda, né? Não faz com que o Bolsonaro dê um baita arranque. Por exemplo, o arranque que Fernando Henrique Cardoso teve em 1994 com o Plano Real. Estava lá embaixo, teve um arranque. Isso não ocorre com o Bolsonaro. Por quê? Porque o povo desconfia do Bolsonaro. Sim. O povo sabe o seguinte, a pesquisa Datafolha anterior tinha apresentado 70 e pouco por cento acha que é eleitoreiro. Agora essa da Quest, 62%, se eu não me engano, falam que é por interesses eleitorais. Então o povo desconfia. Agora, por outro lado, aí preocupação também, o exemplo do evangélico, você vê que interessante. A avaliação positiva do governo melhorou. Sim. Então significa que tem impacto. Tem impacto. O problema que não cola no Bolsonaro é que o povo desconfia dele e o índice de rejeição dele é muito alto. Mas que tem impacto, tem, porque é impacto na vida real das pessoas. As pessoas estão passando fome. Às vezes a gente fala dos R$600 de forma meio no Olimpo. Quer dizer, R$600 para quem passa fome é dinheiro. É dinheiro, né? A vida é muito dura, né? É a economia né? A vida real que pesa. Então isso também é um outro fator preocupante, né? A avaliação do governo melhora. Isso não significa, isso não se reflete na intenção de voto a Bolsonaro em função da rejeição e da desconfiança, esses 62% que avaliam que é eleitoreiro. Mas são dois temas, dois campos que eu me preocuparia de como fazer a contraposição. Eu acho que a gente precisaria, da mesma forma de entender melhor a questão dos evangélicos, né? Até entendendo isso, a base evangélica é base de povão sofrido. Entender melhor isso? Da mesma forma, entender também melhor essa questão do impacto dessas medidas demagógicas e eleitoreiras para fazer o combate, né? A melhor forma de fazer o combate, porque eu acho que é preciso intensificar a denúncia de que é eleitoreiro, é um estelionato eleitoral, vai até dezembro e acaba, né? Isso que o Janones tem insistido, né? É um estelionato eleitoral, né? Fazer esse combate mais forte, não bobear com essa história do Auxílio Brasil e dos seus impactos, na minha opinião. Sim. Vamos ficar de olho. Você já tinha nos alertado em questão aos evangélicos, ao que as últimas pesquisas trazem, né? Eu ouvi, inclusive, da campanha que há uma busca por falar com a base evangélica, né? Em eleições anteriores, Lula buscou acessar hierarquias dessas igrejas, né? Mas hoje essas hierarquias estão muito dominadas pelo bolsonarismo de fato. Então o caminho seria a base, você conversar ali com a pessoa, com o morador, inclusive ali de periferia, de bairro pobre, que está passando por dificuldade e que é evangélico. Então eu ouvi isso da campanha, uma análise nesse sentido, que seria interessante conforme o que você coloca para a gente, né? Mas vamos ficar de olho porque tem bastante pesquisa saindo ainda essa semana, né? Vamos ficar de olho, tem Datafolha amanhã, por exemplo. Isso. Miro, te espero quarta que vem, então. Bom final de semana, beijão e até lá. Muito obrigada, viu? Obrigadão por sua participação lá na conversa com o Requião, lá no Barão, que foi super legal. O Requião gostou muito. Vamos dar continuidade a essa série de entrevistas com candidatos aos governos estaduais. Você será convidada. Beleza? Obrigadão.